Boa noite, antes de tudo. É sempre uma alegria estar aqui, né? Já são alguns anos já, né, que eu conheço os irmãos e foi Deus quem proporcionou, né, poder conhecer e poder caminhar com vocês. Né? Embora eu não esteja tão frequentemente aqui, né, eu tenho sempre acompanhado vocês e eu fico muito feliz por ver o que Deus tem feito na vida de vocês, o que Deus já fez. E é sempre uma alegria muito grande estar aqui como igreja, né? A gente sabe que a igreja ela não se restringe a um nome, né, denominacional. A igreja é o corpo de Cristo, né, unido, né, edificado, né, fundamentado nele, em Cristo. Então eu me vejo entre irmãos, né? Eu me vejo entre irmãos. E hoje, enquanto eu vinha, né, para cá, ainda refletindo sobre a palavra de hoje, o que eu poderia compartilhar com os irmãos, vários textos vieram à minha mente, ao meu coração, e eu gostaria de compartilhar com vocês, então, hoje, né, um texto que está lá no livro de João, no capítulo 4. É um texto bastante conhecido, é um diálogo, né, muito conhecido, entre Jesus e uma mulher até então desconhecida, né, no texto bíblico. João capítulo 4, a partir do versículo 1. Logo no começo do livro mesmo. A partir do versículo 1, diz assim: Quando os fariseus ouviram que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus não batizava e sim os seus discípulos, ele deixou a Judéia e voltou outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó e Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte. Era quase meio-dia. Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse: Dá-me de beber. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. Onde tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele próprio bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Respondeu Jesus: Todo aquele que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e volte aqui. Respondeu ela: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Tens razão em dizer que não tens marido, pois já tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido, isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém. Eu vou parar por aqui, por enquanto. Esse é um texto muito conhecido, muito pregado até,
é um daqueles textos geralmente bastante populares assim na Bíblia, e ele traz uma riqueza tão grande de verdades da parte de Deus. E eu queria me reter um pouco aqui nesses versículos finais. Nós vemos aqui Jesus numa cidade samaritana, e para que a gente entenda um pouco o contexto da história, nesse tempo, no tempo de Jesus, o judeu, ele não se relacionava muito bem com os samaritanos, por uma questão histórica muito relacionada ao próprio exílio, né, quando Israel é levada em cativo, né? Ali surge então os chamados samaritanos, e os judeus, filhos de Israel, né, eles então, a partir daquele momento, não mais tiveram boas relações. Então o samaritano naquele momento, naquele tempo, nesse contexto social, era muito desprezado, né, pelos judeus. O fato de uma pessoa conversar com um judeu, ou um samaritano, né, conversar com um judeu, ou vice-versa, era algo estranho, né, porque eles eram muito desprezados de fato, né. E aqui Jesus ele começa no texto já quebrando esse paradigma, né, porque os discípulos vão à cidade comprar alimento, ele está então ali cansado, e vem uma mulher samaritana, e ele simplesmente, sem nenhum, digamos assim, cerimônia, ele simplesmente diz à mulher: dá-me de beber. Ele sabia que ela era samaritana, mas ele simplesmente pediu a ela: dá-me de beber. O fato dela ser samaritana não foi problema nenhum para ele. E ela fica espantada, né? Ela diz: nossa, mas como, sendo tu judeu, né, falas comigo que sou samaritana? Né? Como? Por quê? E Jesus ele continua como que não dando, digamos assim, tanta atenção ao fato dela ser samaritana, porque isso para ele era irrelevante. E ele diz: se conheceras, né, o dom de Deus, né, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Jesus continua falando, não considerando de onde ela veio e quem ela era. E ela aparentemente ainda não estava entendendo muito o que o Senhor queria dizer. E aí, no versículo 11, né, ela diz: disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que tirá-la, e o poço é fundo. Onde tens água viva? Ela ainda não estava discernindo muito bem. Parece muito até com um diálogo anterior, né, no capítulo 3, quando Jesus fala com Nicodemos, e ele também parece que não estava entendendo muito o que Jesus estava falando, né, não estava discernindo muito bem. E ela pergunta: mas onde? Né? Onde, Senhor? Onde estará essa água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele próprio bebeu, bem como os seus filhos e seu gado? Respondeu Jesus, se referindo à água deles: todo aquele que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras, a água em que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. A mulher perguntou: Senhor, onde estará a água viva? Em que poço, em que lugar? E Jesus diz: essa água vem de mim. Porque a água que você tem no poço, você vai beber e a sede vai voltar. Mas essa água que eu te der, você não mais terá sede. E o diálogo continua: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui tirá-la. E aí o Senhor, ele diz algo para ela que a surpreende. Ele diz: vai, chama o teu marido. E ela fica: mas não tenho marido. E o Senhor diz: tens razão em dizer que não tens marido, pois já tiveste 5, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Então ela fica surpresa. Como ele sabe? Assim como ainda no mesmo livro, né,
capítulo 2, quando Natanael fica surpreso, né, pelo fato de Jesus já ter visto ele antes de o encontrá-lo, né? Ele já tinha visto ele, já conhecia. E aí a mulher, ela novamente fica preocupada com a questão do lugar, né? Assim como ela estava preocupada com a questão da água viva, onde a água viva estaria, ela então fala no versículo 20, nossos pais adoraram neste monte, mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. É aqui ou é em Jerusalém? E aí Jesus diz, mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. E aqui Jesus então responde a pergunta dela. No entanto, vem a hora em que já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é em Jerusalém, não é em Samaria, não é em Sicar, não é em cidade alguma, é em espírito e em verdade. E aqui eu vejo uma verdade muito grande. Eu vejo que não só Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, mas também revela que a nossa adoração, ela não depende de uma geografia. O que eu quero dizer? A nossa adoração a Deus, ela vai muito além do que os nossos cultos dominicais. A nossa adoração a Deus, ela não se restringe a você estar na igreja todo domingo. A sua adoração a Deus, ela vai muito além do que a sua agenda litúrgica, do que a sua agenda semanal. Às vezes as pessoas elas confundem o andar com Deus com o simplesmente obedecer horários, obedecer agendas. Quando a adoração verdadeira, o adorar a Deus em espírito e em verdade, ele vai muito além de um dia específico na igreja, ou de um dia específico na escola bíblica dominical. O adorar a Deus, ele vai muito além das 4 paredes do templo, da igreja aqui, porque no fundo da igreja somos nós. O Espírito de Deus, ele habita em mim e em você, ele não habita nas paredes, ele não habita nos instrumentos, ele não habita no microfone, não, habita em você. Por isso que Jesus diz, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E até no texto que o nosso irmão estava compartilhando no fim, né, lá Paulo diz para andarmos em espírito, para vivermos pelo espírito. Por quê? Porque é através do espírito que nós de fato poderemos adorar a Deus em verdade, em integridade de coração. Então a nossa vida cristã, a nossa caminhada com o Senhor, ela vai além das suas visitas à igreja aqui. Você não deixe de cultuar a Deus quando chega em casa. Você não deixa de adorar a Deus quando chega em casa, já tarde, vai jantar, vai fazer os seus afazeres, acorda no dia seguinte, vai para o trabalho. A sua adoração continua. O culto a Deus, ele não é somente eu vir ao templo. Aqui o problema era exatamente esse. A mulher samaritana, ela estava perguntando, Senhor, mas é em Jerusalém ou não é? Onde que é? Porque nossos pais adoram neste monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém que eu devo adorar. Para eles, a adoração só acontecia quando estavam no templo. Quando saía, é como se não houvesse mais adoração. E às vezes nós caímos um pouco nesse erro de pensar que o nosso culto a Deus, ele acontece só quando estamos num momento como esse. Não. A adoração a Deus, ela abrange todas as esferas da sua existência. A adoração a Deus, ela abrange o seu trabalho, a sua casa, a sua família, os seus amigos, todos os seus relacionamentos. Não é somente ouvir aqui um louvar, ouvir uma palavra, orar, receber uma oração, dar um testemunho. Isso tudo faz parte, é verdade, mas adoração é além disso. Sabe?
Nós temos a tendência a querer encaixar tudo dentro de caixinhas, como se Deus fosse mais um objeto dentre tantos outros objetos que nós temos. Quando na verdade a palavra de Deus mostra, conforme lá em Atos capítulo 17, que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Nele. Nele. Quando a palavra de Deus diz que não há outro além dele, ela está sendo clara no sentido de dizer, olha, não há nada além dele, não há vida além dele. Quando Jesus, no mesmo livro de João, dá uma palavra e os judeus começam a se afastar, né? Muitos que estavam ali com ele começam a se afastar. Jesus, ele olha para os discípulos e pergunta, vocês também vão? E aí Pedro, ele diz, Senhor, só Tu tens as palavras de vida eterna, para quem iremos? Percebam que é nele, não é simplesmente com ele, é nele. Você vê as cartas de Paulo, as expressões que ele usa em Cristo, ele usa essa expressão várias vezes. Por quê? Porque tudo que nós fazemos é de fato isso, nós vivemos, nos movemos e existimos nele, em Jesus. De onde vem o ar que nós respiramos? De onde vem a força que nós temos para trabalhar? De onde? Não é de você. Isso é Ele quem te deu. Hoje o homem, ele tem muito essa tendência às vezes, e você vê essa observação lá atrás, lá no Antigo Testamento, né? De querer às vezes se idolatrar, né? Se exaltar. Lá no livro de Juízes, capítulo 6, quando Gideão vai para a guerra, a princípio ele vai com 30 mil homens. E Deus reduz de 30 mil para 300 homens. Por quê? Porque Deus queria deixar claro para eles que aquela vitória não vinha deles. Aquela vitória vinha de Deus. Deus disse para que eles não se vangloriem depois. Para que eles não se exaltem depois, achando que foram eles que venceram a guerra. Então, o Senhor reduz aquele número para que eles tivessem a clara certeza de que sem Deus eles não teriam vencido aquela guerra. No livro de Deuteronômio, né, que é muito uma revisão de tudo que o Senhor já tinha falado, né, com princípios também, Deus ele diz, olha, quando vocês chegarem à terra, não se afastem de mim, não se desviem para outros deuses, para ídolos. Infelizmente foi isso que o povo fez. Quando você vai ler no livro de Josué, e também no livro de Josué e Juízes, né, naquela divisão das terras, 3 tribos ficaram um lado oeste e as demais ficaram no outro lado, né? Uma dessas tribos foi a tribo de Ruben, Gade e Manassés. E aí, quando eles, depois da guerra, vão então para suas terras, eles erigem um altar, que a princípio foi mal interpretado, né, porque as demais tribos acharam que eles estavam adorando outros deuses. E aí quando eles vão conversar e esclarecer as coisas, os rubenitas e os demais dizem, não, é para que ao passar das gerações, os nossos filhos e os seus saibam que esse altar aqui é para lembrar o que o Senhor fez por nós. É para mostrar que nós também somos povo de Deus, de que nós que estamos do outro lado do rio também fazemos parte do povo de Deus, nós servimos ao mesmo Deus, para não nos esquecer de que foi o Senhor quem nos trouxe aqui. E na nossa caminhada cristã, na nossa vida cristã, nas nossas dificuldades, e em meio a ela Jesus nos ajuda, nos socorre, nos traz, né, a volta. Nós não podemos nos esquecer de onde viemos. Não podemos nos esquecer de quem éramos, sabe? E não podemos nos esquecer também de que tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que fazemos é por Ele, é nele, é para Ele. A mulher, ela estava preocupada com um lugar, a princípio. Ela estava preocupada com uma localização geográfica.
E Jesus mostrou que não dependia da organização, porque havia chegado o tempo em que não mais precisaria ir a um lugar para adorar a Deus. Você deveria adorar a Deus no seu coração, em espírito e em verdade. Então, essa palavra de hoje é algo para nos mostrar que o Senhor procura aqueles que o adoram em sinceridade. Isso é tão maravilhoso, né? Quando Jesus diz, ele diz o Pai, né? Esse termo, Jesus ele se refere a Deus muitas vezes, né, nos evangelhos como Pai, que para os judeus, para aquele povo naquela época, chamar Deus de Pai era algo estranho demais, era absurdo. Você vai ver no Antigo Testamento que não era uma expressão comum, né? E o Senhor se refere a ele como Pai, né? Porque, pois o Pai, em espírito e em verdade, o Pai procura tais que o adorem em espírito e em verdade. O Senhor procura, sabe? Isso é tão maravilhoso, porque o Senhor se preocupa com os seus. O Senhor se preocupa com a sua criação. O Senhor nos ama de fato. E aqui você vê também, lembrando até de dois homens no Antigo Testamento, lá no livro de Gênesis, que em dois momentos, né, você vê uma mesma expressão, né, lá no capítulo 5 de Gênesis, você vê, e andou Enoque com Deus, e já não era porque Deus o tomou para si. E no capítulo seguinte, no capítulo 6, versículo 8, você vê Noé sendo descrito da mesma forma. Noé andava com Deus. E a adoração verdadeira, a adoração em espírito, a adoração em integridade, é a adoração que te leva a andar com Deus. Não é a adoração que te leva a ter encontros com Deus, encontros ocasionais. Vai além disso, é andar com Deus. Não simplesmente ter um encontro com Ele, uma visita, mas andar. Num livro muito conhecido, no século passado, do C.S. Lewis, chamado Cristianismo Puro e Simples, ele faz uma analogia muito interessante. Ele diz, olha, você é como se fosse uma casa bem pequena. Deus vem e derruba tudo. No começo, quando ele começa a mexer nos móveis, as coisas ainda parecem normais para você. Mas quando ele começa a mexer na estrutura, tudo começa a cair. E isso dói, é estranho, você não entende o porquê. Mas aí ele começa a erguer tudo, e ele te transforma de uma casa em um palácio, onde nesse palácio ele faça morada. Então, quando a palavra de Deus diz que você é templo do Senhor, é porque Ele faz morada em você. Ele não simplesmente te visita mais, Ele faz morada. No Antigo Testamento você vê isso, você vê o Espírito do Senhor vindo sobre determinados homens. Você vê, por exemplo, Sansão, um exemplo claro disso. Você vê Saul, o Espírito vem, mas não foi algo permanente. E aí você vê lá no livro de Joel, capítulo 2, né, que chegaria o tempo que o Senhor derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. E a boa nova é que esse tempo chegou. Nós estamos nesse tempo. Nós estamos num tempo em que o Senhor ele não apenas visita o homem, mas Ele faz morada no homem. É por isso que o Senhor hoje ele diz, viria o tempo em que o Pai procuraria aquele que o adore em espírito e em verdade. E nós vivemos nesse tempo. Então a palavra de Deus para hoje, para nós hoje, é que reflita sobre isso. A sua adoração a Deus, ela tem sido em espírito e em verdade? Ou ela tem sido ocasional, ela tem sido momentânea, ela tem sido uma vez ou outra? E o que eu quero dizer com adoração? Nesse sentido, o que é então adorar a Deus em espírito e em verdade? O que era andar com Deus? Uma das coisas que a gente precisa entender então para responder essa pergunta é justamente isso, é entender que a nossa vida com Deus e em Deus, nele, vai muito além do que estarmos aqui hoje, neste momento. Mas no seu trabalho,
na sua casa, na sua família. Como? Interessante essa pergunta. Por quê? Porque hoje as pessoas elas fazem uma caricatura do que é ser evangélico, né? O que é ser evangélico? É você ir para a igreja, é você ler a Bíblia, é você orar, é você devolver o dízimo. Mas parece que além disso não tem muita coisa, assim, é estranho, né? Mas você também é cristão no seu trabalho. Como? Sendo um bom profissional, sendo alguém comprometido, sendo alguém que dê testemunho, sendo alguém competente, sendo alguém que faça tudo aquilo para a glória de Deus. Na sua casa, sendo um bom marido, sendo uma boa esposa, sendo bons filhos também, obedientes. Isso também é adoração, porque o que você faz é para a glória de Deus. Então perceba que o ser cristão, ele não é algo limitado a um lugar. Adorar a Deus, ele não se restringe a um momento só. Ele é algo contínuo, ele é algo constante. Já imaginou se o Senhor, ele tirasse férias de nós? Entende? Se ele tirasse um tempo, não, eu só vou cuidar dele neste momento. Mas o Senhor, ele cuida de nós constantemente. Ele está conosco constantemente. E aí, às vezes, né, curiosamente, quando nós pecamos, quando nós cometemos algum erro, né, nós ficamos constrangidos, né, diante de Deus. Ficamos constrangidos diante dos nossos irmãos. Quando, na verdade, o erro, o pecado, ele jamais esteve escondido aos olhos de Deus. Ele jamais esteve longe dos olhos de Deus. Deus te acompanha o tempo inteiro. Deus, conforme o próprio Davi disse, conhece o seu levantar e o seu deitar, conhece o seu respirar. O Senhor sabe a frequência da batida do seu coração. O Senhor sabe a frequência com que você pisca os olhos. Ele conhece cada fio do seu cabelo. Ele conhece tudo de você. Ele conhece as suas emoções. Ele conhece os seus pensamentos. Isso é bom e é ruim, porque às vezes a gente pensa as coisas ruins. E Ele conhece. Nada está oculto aos olhos dele. Então o Senhor, ele deseja andar conosco. Ele deseja viver conosco. É isso que o Senhor nos diz aqui. O Pai, Ele nos procura exatamente para isso, para que nós andemos com Ele também. E essa é a palavra que eu queria trazer hoje, porque entenda isso, entenda que a nossa fé, entenda que o ser filho de Deus, o ser cristão, ele abrange toda a nossa existência. Ele abrange todo o nosso ser, todas as áreas das nossas vidas. Não há 1 centímetro da sua vida, não há um lugar do seu coração que não deva estar diante de Deus. Não há nada que você possa deixar à parte de Deus. Não há. E para terminar essa parte, eu queria dizer que o Senhor, ele parece uma expressão simples, né? Versículo 24, o Senhor, Deus é Espírito e importa que os seus, né, que o adorem em Espírito e em verdade. O Senhor não é um Deus indiferente, não é um Deus despreocupado, um Deus que não está nem aí, né, para as coisas. Não, o Senhor se importa. O Senhor se importa com você. O Senhor se preocupa com você. Às vezes a gente se vê ou se sente muito só, se sente muito desamparado, se sente muito vazio, né? Mas é só você abrir a Bíblia. É sério, é só você abrir num texto como esse aqui. Você vê que a sua solidão não tem sentido algum. Você vê que o vazio que você sente, na verdade, não faz sentido nenhum também.
Porque às vezes você se decepciona com pessoas, isso acontece. Mas e Deus? Entende? Aonde se encaixa Deus então na sua existência? Perceba então que você jamais estará só. Perceba então que você jamais estará desamparado. Que a Escritura diz, conforme Deus falou para Josué: nunca te deixarei, jamais te desampararei. E é isso. Quando você ouve testemunhos como o do nosso irmão, ficou meses, mas o Senhor fez. E em todo o tempo que ele esteve desempregado, o Senhor o sustentou. O Senhor o guardou, o Senhor supriu as suas necessidades. Entendam que isso é a verdadeira prosperidade. É você dizer: nada tem me faltado, em tudo o Senhor tem me suprido. É isso. Quer dizer, sou próspero. Quer dizer, sou bem-aventurado. O Senhor supre as nossas necessidades. E mesmo no momento de dor, no momento de dificuldade, quando você é fundamentado na rocha, quando a sua casa, quando os seus pés é fundamentado em Cristo, que é a rocha eterna, os ventos podem vir, a tempestade vem, você pode até cambalear, mas você ficará firme, ficará de pé. E passa exatamente por isso aqui, em adorar a Deus em espírito e em verdade, em fazer da nossa adoração não algo diário, no sentido de um dia apenas, um momento apenas, só quando eu estou aqui, mas em todo o tempo, acordar e lembrar, aqui, neste momento, durante o dia, através do meu pensamento, através das minhas orações, através do meu relacionamento com os irmãos, eu também posso e devo expressar a minha adoração a Deus. Através do seu trabalho, fazendo com eficiência, através da sua caminhada, você também adorar a Deus. E aí no texto, no final do texto, a mulher, terminando no versículo 25, disse a mulher: eu sei que o Messias, ela tinha conhecimento então dessa palavra, chamado Cristo, vem. Quando ele vier, nos explicará tudo. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. É que você vê que o Senhor, ele é claro conosco. Ele fala de forma que a gente entenda. Ela estava ali preocupada com tantas coisas. Mas a gente ouviu falar no Messias, eu sei que o Messias virá. Quando ele vier, nos explicará tudo. Mas o Senhor já tinha explicado, e não só explicou, como ele mesmo estava ali se revelando como Messias. E naquele momento, versículo 27, chegaram os seus discípulos e maravilharam-se de encontrá-lo falando com uma mulher, exatamente por esse contexto, porque naquele tempo não se falavam muito com os samaritanos. Mas nenhum deles perguntou: o que queres, ou por que falas com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher foi à cidade, disse ao povo: vinde, veja um homem que me disse tudo o que tenho feito, poderia ser ele o Cristo? Saíram da cidade e foram ter com ele. E depois o texto continua dizendo que toda aquela cidade aceitou o Senhor. E aí os irmãos disseram: não, já não é mais por aquilo que você nos disse que nós cremos, mas é porque nós vemos aqui claramente que Ele é de fato o Senhor. E tudo isso através de um diálogo, através de simples palavras, através do momento que o Senhor, Ele simplesmente falou. Ele não se preocupou com quem era a mulher, de onde ela veio. Ele simplesmente disse: dá-me de beber. E a partir dali começou todo esse diálogo. E essa verdade que é tão preciosa para nós entender, que a nossa adoração hoje é em espírito e em verdade. Não está aqui nas paredes, a nossa adoração está em mim e em você, no seu e no meu coração. E é isso que eu queria deixar hoje para nós. Esses dias eu tenho refletido muito sobre isso. Tenho refletido muito porque nós andamos com Deus, vivemos com Deus, e nós estamos na igreja, mas às vezes estamos ou podemos estar longe dele, mesmo estando aqui.
E que a partir de hoje, então, de fato, nós possamos viver essa palavra aqui. Que a nossa adoração seja de fato assim. E que nós, como Deus aqui nos procura, então que de fato nós sejamos dia após dia achados por Ele, encontrados por Ele. O Senhor está procurando, e que todo tempo que Ele estiver procurando, que Ele possa ver em você essa adoração, que Ele possa ver em você essa integridade, que Ele veja em você, no seu coração, porque é para o seu coração que Ele olha. Olha que verdade, né? Vai lá em 1 Samuel 16. Samuel vai na casa de Jessé, vai ungir um rei, o próximo rei. Ele não sabia exatamente quem era ainda, mas ele foi ungir um rei. E ele chega, entra na casa de Jessé, vem então o irmão mais velho, Eliabe, e pela aparência, pelas características físicas, Samuel pensa então ser aquele homem o próximo rei em Israel. E Deus ali fala claramente para ele: olha, eu não vejo como o homem vê, porque o homem vê o que está diante dos olhos, mas eu vejo o que está no coração, eu olho para o coração. Então é isso que o Senhor procura. Ele procura no seu coração. Ele não procura no seu estereótipo, na sua aparência. Ele não procura nos seus atributos, sejam físicos, sejam intelectuais, sejam emocionais. Não, ele está se preocupando com a integridade do seu coração. E que a partir então daqui, dessa palavra, que nós possamos então vivê-la, que nós possamos não somente ter encontros com Deus, mas andar com Deus, viver com Deus, nos relacionar com Deus como filhos de Deus, não como conhecidos, mas como filhos. E uma das coisas que caracterizam o filho é o seu relacionamento com o pai, é andar e viver com o pai, porque é isso que o Senhor quer. Ele quer se relacionar conosco, não somente estar próximo, mas se relacionar. E essa palavra de hoje, eu queria que os irmãos refletissem sobre isso, que nós pudéssemos guardá-la, nós pudéssemos entender então o que é de fato adorá-lo. É somente levantar as mãos, orar? É mais que isso. É somente cantar? É mais do que isso. É viver a palavra dele, é andar com ele, é ter em mente que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Aí então, de fato, nós entenderemos que eu não preciso de um lugar apenas, ou limitar a minha adoração a um lugar. Não que não devamos estar aqui, não que não devamos congregar, é claro que a gente deve congregar, é a palavra de Deus que nos diz para congregar, mas o ponto que eu digo é que a adoração, ela vai além do congregar. Congregar é importante, estar aqui é importante, é a palavra de Deus que nos diz, devemos congregar, devemos estar na casa de Deus, mas adorar a Deus vai além disso. E é essa palavra que eu queria trazer hoje para os irmãos, porque antes de falar com os irmãos, ela naturalmente falou comigo também. E eu queria que a gente ficasse de pé e orasse ao Senhor, para nós terminarmos. Eu queria que você fechasse os olhos e refletisse um pouco durante toda a sua caminhada com o Senhor. Alguns aqui têm muitos anos, outros pouco tempo, mas durante toda a sua caminhada com o Senhor, essa palavra aqui, ela testificou em você? Ela já foi uma verdade ou é uma verdade em você? Eu queria que nós orássemos. Pai, nós, pela sua palavra, meu Deus, nós entendemos que o Senhor nos quer por inteiro.
O Senhor não quer somente uma parte nossa, mas o Senhor nos quer por inteiro. Porque assim o Senhor diz, para negarmos a nós mesmos, para negarmos a nós mesmos. Não a algo que temos, mas a nós mesmos. Meu Deus, eu oro para que o Senhor nos trate naquilo que precisa ser tratado. Que o Senhor perdoe, meu Deus, as nossas falhas, os nossos pecados, os erros que cometemos muitas vezes na nossa caminhada com o Senhor. Eu oro, meu Deus, ao Senhor, pedindo que nos direcione na sua palavra. Que os nossos pés não se desviem nem para a direita nem para a esquerda, mas que estejamos atentos à sua palavra, atentos à voz do Senhor, atentos, meu Deus, ao que o Senhor nos diz. E que o seu Espírito, meu Deus, venha testificar em nós a sua verdade, testificar em nós a sua palavra. Eu te agradeço, meu Deus, por hoje, por estarmos aqui com o Senhor, pela palavra do Senhor. Obrigado, meu Deus, porque em todo o tempo, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos defeitos, o Senhor, na sua misericórdia, tem nos sustentado. O Senhor, na sua misericórdia, tem nos guardado. E na sua misericórdia, o Senhor nos ensina. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é presente o tempo inteiro. Não há um momento que o Senhor nos deixe, não há um momento que o Senhor nos desampare. Em todo o tempo o Senhor nos vê, o Senhor nos sustenta e guarda constantemente. Pois o seu amor é tão grande, mas tão grande que não podemos medir, não podemos imaginar, não podemos comparar. Eu te agradeço, meu Deus, pela sua palavra. Eu te agradeço, meu Deus, por esse momento com o Senhor. Oh, papai, que de fato a nossa adoração seja conforme o desejo do seu coração, meu Deus. Que a nossa vida com o Senhor seja conforme o seu querer, papai. Porque o Senhor como Pai, o Senhor como aquele que cuida de nós, como o nosso Abba, Pai, o Senhor sabe o que é melhor para nós, o Senhor sabe o que precisamos fazer. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem nos guardado. Eu oro, meu Deus, pelos meus irmãos, por este momento com o Senhor, por essa igreja, meu Deus, que o Senhor me levantou. Oh, papai, que aqui neste lugar, assim como o Senhor ergueu comunas através da vida dos apóstolos, dos seus discípulos, que aqui também tenham comunas, que o Senhor, meu Deus, venha trabalhar na vida de cada um, comprometidos com sua obra, independente de circunstâncias, independente de momentos, independente de problemas. Ó Deus, que haja pessoas que o adorem em espírito e em verdade, hajam pessoas que estejam com os pés firmes na rocha, independente da tempestade, independente de mudança, independente de conflito, independente de qualquer ventania que puder vir. Ó Pai, que os pés estejam firmes no fundamento que é Cristo, o Senhor, pois não há outro além de Ti, não há outro igual a Ti. Por isso, meu Deus, eu oro para que em nossos corações haja a integridade da parte do Senhor. E assim, meu Deus, nós possamos crescer como igreja, como filhos do Senhor. Conforme a sua palavra, meu Deus, Efésios 4 diz, para atingirmos a estatura da plenitude do conhecimento do Senhor. Assim, meu Deus, que nós possamos crescer em varonilidade, em maturidade com o Senhor, no Senhor. Eu oro, meu Deus, te agradecendo por hoje, papai, porque o Senhor nos fala, o Senhor é o Deus que fala, o Senhor é o Deus que ensina, o Senhor é o Deus que nos ama e não há outro igual a Ti. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor já fez, está fazendo aqui hoje e ainda vai fazer na vida de tantos irmãos que aqui estão. Louvo, meu Deus, ao Senhor pela vida daqueles que testemunharam, pois também é, ó Pai, testemunho de que o Senhor é Deus. Lembro, meu Deus, daquele momento quando o seu servo, quando os seus filhos, meu Deus, erigiram aquele altar, e o nome daquele altar que eles deram é testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. E de fato, meu Deus, é uma palavra que nós podemos repetir aqui. É testemunho entre nós de que o Senhor é Deus.
Ó, papai, eu te agradeço por tudo que o Senhor faz. E principalmente, meu Deus, eu te agradeço por quem o Senhor é. O Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai. Nós te adoramos, Senhor, nós te agradecemos, ó Pai. Nós te louvamos. E assim, meu Deus, o Senhor tenha todo o nosso coração. Pois assim a sua palavra nos diz: amarás o teu Deus de todo o teu coração. Que nós assim, ó Pai, verdadeiramente o amemos com todo o nosso coração, com todo o nosso ser. Não apenas com uma parte, mas com todo o nosso ser. Essa é a minha oração, meu Deus, te agradecendo e te louvando, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.